A paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica e maravilhosa Palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1, versículo número 37. Diz assim a Palavra de Deus: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O título dessa nossa reflexão é: Deus nunca perde o controle. Caro ouvinte, você que está escutando essa palavra, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, assim como da minha, nos deparamos com problemas muito graves, situações difíceis, situações em que nós, com nossos olhos humanos, paramos e dizemos assim: não tem como. Por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo isso com a minha família? Por que está acontecendo isso com o meu país? Por que está acontecendo isso com a minha cidade? Por que está acontecendo isso com a sociedade? São vários porquês, são várias dúvidas, são várias interrogações que vêm em nossas mentes em momentos difíceis. Mas o versículo que nós lemos, ele é muito forte, ele é muito claro. E ele realmente corrobora do que eu falei em relação ao título: Deus nunca perde o controle. O versículo diz que porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aqui, a palavra está nos confrontando e dizendo o seguinte: todas as lutas, todas as interrogações e dúvidas que passam pela sua mente, eu quero dizer para você, por meio desta palavra, que para Deus não há impossível. Deus é um Deus de promessa, é um Deus de pacto, de aliança. E a partir do momento que eu e você buscamos a sua face, buscamos a face de Deus, e reconhecemos que sem Ele nada somos, que sem Ele nada temos, que Ele é a razão de nós existirmos, que Ele tem um propósito específico para cada uma das vidas que hoje está nesta terra. O propósito que Deus tem para a sua vida, caro ouvinte, não é o mesmo para a minha. Ele tem um propósito a se cumprir na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua cidade, que é diferente do propósito que Ele tem para a minha. É aí que nós conseguimos ver como a multiforme graça de Deus age nas vidas de forma diferente. O nosso Deus é um Deus que, nessas diferenças que nós temos, Ele age de uma forma tremenda. Deus nos chama com diversos propósitos. Deus nos chama para realizarmos a sua vontade aqui nesta terra. Mas muitas das vezes nós nos deparamos com obstáculos, com lutas, com dificuldades. E aí vem aquela interrogação: por que isso está acontecendo comigo? Se eu busco a presença de Deus, se eu creio nele, se eu busco a sua palavra, eu me recolho, oro, e essas coisas estão acontecendo comigo, mas por quê? Eu quero voltar ao título: Deus nunca perde o controle. Se você, nesse momento, passa por algum tipo de interrogação na sua mente em relação a isso, eu vou voltar a dizer: Deus nunca perde o controle. A própria palavra de Deus, em Isaías 41, no versículo 10, diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eu quero compartilhar com você um testemunho meu, um dos momentos mais difíceis, posso dizer assim, da minha vida. Um momento em que eu estava vivendo algo tão maravilhoso na minha vida, tão esperado, tão impactante de forma positiva na minha vida. Era o que eu estava vivendo. Porém,
aconteceu algo muito forte, algo que mexeu muito com a minha estrutura, algo que me abalou. Somos seres humanos, somos fracos, mas nós sabemos a quem recorrer nesses momentos. E quando eu passei por essa luta, por essa dificuldade tão grande, uma responsabilidade tão grande, eu busquei a presença de Deus. E Deus usou uma familiar minha para dizer uma palavra, onde ela estava em sua casa, no seu devocional, buscando a presença de Deus, e Deus não a deixou dormir, e ela ficou inquieta, que ela tinha que transmitir a palavra que Deus deu ao seu coração para mim, que estava vivendo um momento de muita dificuldade, de muita turbulência. E ela enviou a palavra dizendo: eu tenho que enviar essa palavra porque eu estou incomodada com esta palavra. Eu sinto no meu coração que Deus está me mandando enviá-la a ti. E a palavra dizia assim: é necessário passar pelo processo para viver o propósito. E naquele momento eu entendi que o que eu estava passando fazia parte do processo de Deus na minha vida. Não é fácil, é difícil, mas Deus prepara, Deus permite que coisas aconteçam em nossas vidas, que nós olhamos assim: eu não tenho força. Quando nós olhamos assim: eu não tenho condições. Eu não tenho estrutura para aguentar isso que eu estou passando. Aí vem Isaías 41:10 mais uma vez: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E essa palavra trouxe a mim um refrigério. A luta continuou, o processo continuou, mas para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, foi necessário que eu passasse por aquele processo doloroso, processo difícil, para que eu possa, no momento certo, viver o propósito de Deus para a minha vida. Na palavra de Deus nos dá esse amparo. Nós temos exemplos de homens e mulheres que tiveram que passar pelo processo para viver o propósito. José tinha sonhos. Ele sempre foi alvo de chacota dos seus irmãos por conta dos seus sonhos, das suas visões. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Seus irmãos o venderam. José passou por humilhações. José foi preso. E esse processo todo que José passou, Deus permitiu para que ele chegasse a um lugar que ninguém da família dele chegou. Ele chegou a ser o primeiro-ministro do Egito. E fez com que a sua própria casa, a sua própria família, não passasse fome, porque ele teve sabedoria para administrar, e a sua família usufruiu de todo o processo que ele passou, para que o propósito de Deus se cumprisse não só na vida dele, mas também na vida da sua família. O exemplo maior de que é necessário passar pelo processo para viver o propósito é Jesus Cristo. Jesus Cristo passou por um processo doloroso. Jesus Cristo veio para os seus e os seus não o reconheceram. Jesus Cristo foi humilhado. Jesus Cristo foi açoitado. Jesus Cristo passou pelo Getsêmani. Jesus Cristo, naquele momento de dor, de dificuldade, Jesus Cristo disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Jesus Cristo tinha que passar pelo processo da cruz. Jesus Cristo tinha que passar por aquele processo para que o propósito maior se cumprisse. Era ele vencer a morte. Para que nós hoje estivéssemos falando da sua palavra, falando das bem-aventuranças, falando de tudo aquilo que ele deixou registrado na sua palavra. Foi necessário que ele passasse pelo processo, para que se cumprisse o propósito.
E o propósito está refletido em minha vida e em sua vida, podendo falar dele, podendo ouvir a sua voz, podendo ajudar pessoas por meio da palavra de Cristo. E nós estamos hoje vivendo um propósito, vivendo este propósito que Jesus Cristo conquistou na cruz, vencendo a morte por mim e por você. Caro ouvinte, eu não sei o que está passando de interrogação na sua mente. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei. E mesmo se soubesse, eu não teria condições alguma de realizar algo em prol desta solução que precisa. Mas como diz o título desta reflexão, Deus nunca perde o controle. É necessário passar pelo processo para se viver o propósito. Se você está orando em prol de alguma coisa, se você está buscando, se você está cada vez mais entrando no seu quarto, buscando a presença de Deus em secreto, você pode ter certeza que Ele vai lhe responder. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Deus permite que as coisas aconteçam num determinado tempo. E Ele vai moldando o nosso caráter, vai nos fortalecendo, vai nos ajudando, vai nos sustentando, como diz Isaías 41:10, para que nós possamos viver o propósito dEle na nossa vida na plenitude. Deus quer a plenitude para você. Deus quer a plenitude para mim, do propósito que Ele tem. Nós também podemos estar com diversas interrogações em relação à nossa nação, ao mundo. Eu quero dizer para você que está ouvindo que Deus nunca perde o controle. Não tem homem, não tem poderoso nesta terra que possa fazer com que os planos de Deus não aconteçam. Não há homem poderoso nesta terra que possa frustrar os planos de Deus para o seu povo. A igreja está clamando. O povo de Deus está em oração. O povo de Deus está unido em oração, buscando a face do Pai. Mas nós temos que entender o seguinte: Ele é Deus e nunca perde o controle. A sua oração, o seu clamor, Ele já ouviu. Agora é com Ele. Ele vai agir na nossa nação, vai agir no nosso continente, vai agir no mundo, vai agir na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, porque Ele nunca perde o controle. Mas para Ele não perder o controle da sua vida, você tem que entregar a sua vida a Ele. Não adianta querer que Ele controle a sua vida se você não quer que Ele controle. E quem pode garantir este controle total em nossas vidas? É Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o único caminho. Para que haja um controle total da sua vida e da minha vida, temos que entregá-la aos pés da cruz. Temos que entregá-la a Jesus e dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Cumpra os seus propósitos para a minha vida e para a minha casa. E aí sim, você vai poder dizer em alto e bom tom: Deus nunca perde o controle. A luta que você está passando vai passar, porque Deus nunca perde o controle. A enfermidade que você está enfrentando, eu creio, ela vai passar, porque Deus nunca perde o controle. As lutas, as perseguições que você está enfrentando, pode ficar tranquilo. Deus nunca perde o controle. Que Deus possa nos abençoar neste dia, que possamos ser fortalecidos nele para passarmos pelo processo, estarmos preparados para cumprir, viver o propósito dele em nossas vidas. Que Deus te abençoe, caro ouvinte. Que você tenha um dia de vitória, de paz e de alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém.